Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui, tá? E nessa aula nós iremos tratar de um tema muito importante e de grandes repercussões entre comentários contra, comentários a favor deste tema, que seria a cultura indígena e sua contribuição na construção da identidade brasileira, tá, pessoal? Porque nós sabemos que, os indígenas, os índios tem grande papel, grande importância aí nessa construção da nossa nação, ok? Então, é muito importante a gente estar comentando sobre isso, né? Então, aqui, a gente pensa o seguinte, quando pensamos nos primeiros povoados, né, povoadores do Brasil, a chegada dos portugueses nos vem à cabeça, os portugueses foram os primeiros que chegaram aqui no Brasil, né? Mas isto está mudando, por quê? Né? Porque em alguns livros didáticos a gente já tem presente a história dos povoadores indígenas, né, como as primeiras populações que habitam o território brasileiro, tá, pessoal? E lembrando que eu estou acompanhando o guia aqui, o, o livro, tá? E vocês também prestem muita atenção nesse conteúdo, tá? Então, mesmo depois dos povos indígenas terem passado, né, pelo processo de conquista e extermínio, eles nos deixaram diversas práticas culturais, né? Demonstrar algumas dessas práticas presentes em nossa sociedade será o nosso objetivo, né? O que a gente demonstra de algumas práticas culturais que foram herdadas? Primeira coisa, o folclore, né? Dando como exemplo aí a lenda do Curupira, ser habitante das florestas brasileiras. Que a principal atribuição do Curupira era o quê? Era proteger, né, os animais, as plantas em si. Proteger a natureza. Então, sempre recorrente nas lendas, o Curupira, então, ele tinha os pés com calcanhares para frente, para então confundir os caçadores, tá? E conforme o historiador Sérgio Buarque, o Curupira ele não existiu, mas os indígenas tinham o hábito de andar para trás, né, para confundir os europeus e os bandeirantes, tá, pessoal? Então, assim, é muito importante a gente se ater aos fatos, tá? Tá sempre atualizado em relação a essas histórias e ver realmente o que foi verdade, o que não foi, tá? Ao pé da letra. Então, agora, gente, nós iremos falar sobre duas obras, tá? Sobre duas obras aqui, eu vou comentar um pouco com vocês, tá? Que uma é a obra Iracema, tá? A Iracema, de José de Alencar, e a outra é Macunaíma, de Mário de Andrade, tá? Então, começando aqui com a primeira obra Iracema, o contexto histórico, né? A qual Iracema surge aí, essa obra. Então, Iracema é uma obra inspirada por forte nacionalismo, tá? A primeira coisa, que ela vai caracterizar as produções românticas, tá? Então, na época, né, o Brasil era uma nação recém-independente de Portugal, tá? Tinha acabado de conseguir, de adquirir, de conquistar a sua independência, né? Fato que direcionava os artistas de diversos gêneros a pensarem, né, e construírem uma identidade cultural de origem nacional, né, do que significa ser realmente um brasileiro, tá? Então, um pouco mais aqui sobre Iracema, né? A narrativa ela se passa no século XVII, tá? Remontando os anos da chegada dos portugueses ao continente sul-americano. E também se trata de uma idealização da figura do índio, né? Bem como do traumático processo colonial. Ok, pessoal? Tá? E aqui, José de Alencar, né, o produtor dessa obra, tá? Então, José de Alencar, ele era um dramaturgo, cientista, crítico, jornalista, desculpa, e também um político, tá? Ele nasceu no Ceará em 1929, tá? Ele foi redator do jornal, tá? Fez parte da primeira geração de autores românticos, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre o contexto histórico da obra Iracema, ok? Só me procurarem. Agora, sobre a obra Macunaíma, de Mário de Andrade, tá? A gente vai ver o seguinte aqui. Acompanhem comigo no livro, tá? Essa obra Macunaíma, de Mário de Andrade, ela foi lançada num período de transição. Como assim? Transição. O que seria uma transição, professora? Transição, mudança, né? Então, essa obra foi lançada num período de mudanças, tá? Estava havendo mudanças. Então, em 1928, né, São Paulo ele começava a se industrializar, se desenvolver, mas o Rio de Janeiro ainda era um principal polo político de economia também, tá? Então, São Paulo ainda era uma cidade provinciana, quer dizer, um pouco menor, né, do que o Rio de Janeiro, em relação, né, no caso,
a cidade do Rio de Janeiro. Mas também já haviam que muitos imigrantes começando eventos anarco-sindicalistas, né, que explica. Então, ainda segundo informações, né, isso foi muito importante para Mário de Andrade, que rapidamente ele aderiu ao comunismo. Tá? Então, o país ele vivia o fim da República Velha, tá? Quer dizer que iria mudar ali a questão democracia, aristocracia, aquela coisa inteira. Tá? O presidente da época era Washington Luiz, o último presidente antes de Getúlio Vargas, que subiu ao poder em 1930, ok? Então, em termos políticos, propriamente dito, tá? O desgaste daquele modelo baseado no rodízio entre São Paulo e Minas Gerais no poder só iria ser explicitado no ano seguinte, com o surgimento da Aliança Liberal. Ok, pessoal? Então, mais um comentário aqui, né? Na semana na época da semana de 22, né? Da arte moderna, né? Do lançamento de novas obras, né? Com novos estilos, o Washington Luiz, ele era governador do estado de São Paulo e ele também apoiou o movimento, tá? Então, de acordo com informações, ele era admirador de Oswaldo de Andrade, um dos mentores da Semana 22, ao lado de Anita Malfatti, né, Menotti, entre outros, tá? E nesse contexto da obra de lançamento da obra de Macunaíma, em se tratando da economia de São Paulo, começava a se industrializar, né, mas ainda havia oligarquia cafeeira. Na área econômica, o país ele dava sinais de que começava a mudar, ok? A indústria mesmo, ela só iria começar a decolar nos anos de 30, tá? Em decorrência da crise do café. Então, vemos aí, né, gente, o contexto histórico ao qual surgiu, tá? Essa obra que Mário de Andrade lançou, que é a obra de Macunaíma. Ok, gente? Então, se tiverem alguma dúvida, tá? Só me procurarem. Agora, tá? A gente vai ver alguns trechos da obra de Iracema, tá? E depois alguns trechos da obra de Macunaíma. Ok? Então tá. Vamos lá. O primeiro trecho aqui, a gente pega o livro na página seguinte, que vocês vão olhar. Nós temos aqui. Vou estar falando para vocês. Neste momento, Tupã não é contigo, replicou o chefe. O pajé riu, e seu riso sinistro reboou pelo espaço como o regougo da ariranha. Ouve seu trovão e treme o teu seio, guerreiro, como a terra em sua profundeza. Araquém, proferindo esta palavra terrível, avançou até o meio da cabana. Ali ergueu a grande pedra e calcou o pé com força no chão. Súbito, abriu-se a terra. Do antro profundo saiu um medonho gemido que parecia arrancado das entranhas do rochedo. Arapuã não tremeu nem enfiou de susto, mas sentiu estremecer a luz dos olhos e a voz nos lábios. O senhor do trovão é por ti. O senhor da guerra será por Irapuã, disse o chefe. O torvo guerreiro deixou a cabana. Este é um trecho, tá? Um comentário de um dos trechos da obra, ok? De Iracema, para vocês estarem conhecendo. Claro, se vocês puderem ler o livro depois, melhor ainda, ok, pessoal? Agora vamos ler um trechinho aqui da obra de Macunaíma, tá? Uma feita a sol cobrira os 3 manos de uma escaminha de suor, e Macunaíma se lembrou de tomar banho. Porém, no rio era impossível por causa das piranhas tão vorazes que de quando em quando, na luta para pegar um naco de irmã espedaçada, pulavam os cachos para fora da água, metro e mais. Então, Macunaíma enxergou numa lapa, bem no meio do rio, uma cova cheia d'água, e a cova era que nem a marca de um pé gigante. Abricaram. O herói, depois de muitos gritos por causa do frio da água, entrou na cova e se lavou inteirinho. Então, pessoal, aqui é um trecho, tá? Da obra de Macunaíma, para vocês estarem conhecendo um pouco, mas vocês podem muito bem ler a obra, que é melhor ainda. Vocês vão ver o quão rico são essas obras que eu citei de Iracema e Macunaíma, tá? Então, vocês podem ler e pegar na internet, na biblioteca da escola disponível também, tá, pessoal, que vai ter. E para finalizar essa aula, nós iremos falar um pouco sobre a figura do índio na literatura, tá, gente? A figura do índio na literatura. Qual é a figura do índio na literatura, né? Então, a gente pode perceber que tanto nas mídias, nos jornais, na rádio, vem se instrumentalizando uma violência simbólica, né? Como os livros de literatura, sempre se teve uma ideia de resistência em relação, tá, ao índio, né? Porque sempre
se imaginou que na literatura teria uma autonomia em relação aos valores dominantes. Então, o índio na literatura, ele sempre foi descrito pela visão e versão do outro. Então, como seria um pergunto em que medida a literatura ela contribuiu ou resistiu para a base dessa destruição. Então, a literatura, a partir do momento, ela que só colocava a visão do outro, quer dizer, não sendo índio, ela está sendo uma contribuição nas produções de destruição do índio. Então, a literatura ela passa a ser uma ferramenta primordial. Por quê? Ela passa de um modo despercebido e entra na cultura das outras pessoas, tá? Então, essas produções do índio dão inícios pelos Árcades, né? Basílio da Gama, que via o índio como um homem natural, ok, pessoal? Então, é mais ou menos isso, tá? A literatura, ela é muito importante, a figura do índio é muito importante, que foi se modificando, tá? Era um modelo, formou-se outro modelo para, então, identificar a cultura de outros. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá? E agora vamos passar para a parte da avaliação, ok?